O objetivo dessa palestra é tornar conhecido, ou pelo menos um pouco mais conhecido, a filosofia do Shah Latif Bhittai, que é considerado um dos maiores poetas do Paquistão, especialmente na língua Sindhi. Em primeiro lugar, nós devemos agradecer a Munawar Arbab, que é um escritor paquistanês ligado à Universidade de Karachi, que traduziu do Sindhi para o inglês, né? No Paquistão existem muitas línguas são faladas, né? Especialmente o Urdu, né? O inglês, o Urdu, Pashtun, Sindhi, Punjabi, tem várias línguas, né, no Paquistão. São línguas mais ou menos distribuídas de uma forma regional, vamos dizer assim. O Sindhi é uma língua que é falada aproximadamente entre 18 a 20 milhões de pessoas. E esse autor, né, Munawar Arbab, ele trabalhou muitos anos no sistema bancário do Paquistão, trabalhou na Suíça, trabalhou em Londres, e ele então fez a versão dos poemas, passou para o inglês, né? Ele é um dos que tiveram esse trabalho, né? Existem outros estudiosos de língua Sindhi, inclusive um alemão, que fez algumas traduções. Mas antes da gente entrar mais detalhadamente nesse trabalho de apresentar a filosofia e a poesia, né, do Shah Latif Bhittai, nós devemos falar um pouquinho antes o que é sufismo, porque as poesias do Shah Latif, elas são eminentemente sufis. Então, o que é o sufismo, né? O sufismo é o lado esotérico, é o lado interior do Islã. Todas as três grandes religiões monoteístas, né? Entre elas, o cristianismo, o judaísmo e o Islã têm aspectos interiores, têm aspectos internos. E, no caso do sufismo, é o lado interior do Islã. E esse conhecimento ele é passado dentro de escolas espirituais, transmitidos de mestre a discípulo, né? E a origem do termo suf vem de lã, que era a roupa grosseira que era usada usada por esses mestres espirituais, né, no seu aparecimento. E eles surgiram pouco depois da instalação ou da apresentação do Islã à humanidade, né? Existem algumas discussões filosóficas, literárias e também em alguns aspectos sobre religiões comparadas, né, de que o sufismo seria uma corrente mística que existia antes do Islã, né, e que não necessariamente você precisa ser muçulmano para praticar o sufismo. Algumas pessoas defendem esse tipo de ideia. Essa ideia é repudiada pelos sufis tradicionais, que são muçulmanos, né? É como se dizer que a Cabala existia antes dos judeus, né? Ou que um cristianismo esotérico existia antes de Jesus. A ideia não bate muito, né? A minha concepção, pelo menos, os autores mais tradicionais não concordam com essas ideias. Em tela, vocês têm uma apresentação, né, do local onde está enterrado um famoso mestre sufi do Bihar, da Índia, né, que é o Sheikh Sharfuddin Maneri. O Sheikh Sharfuddin Maneri, também, obviamente, um sufi, com muitos livros publicados, né,
Ele nasceu em 1264 e faleceu em 1381. E um livro dele foi publicado em português, traduzido e publicado em português pelo Dr. Murilo Nunes de Azevedo, que foi presidente da Sociedade Teosófica no Brasil, né? Ele conseguiu o texto com o embaixador do Paquistão à época. E nesse livro, que é o Cartas de um Mestre Sufi, né? Aí você tem a versão em inglês e em português, que é essa, né? Nesse livro ele diz o seguinte, com relação à origem do sufismo. O Sheikh Sharfuddin Maneri fala o seguinte: a instituição da teosofia, Tasawuf, ou seja, o sufismo, é antiga. Tem sido praticada pelos santos e profetas. À medida que os impulsos maléficos predominam no mundo, o sufi olha para baixo sobre os homens. O teosofista, ele está usando o teosofista como sinônimo de sufi, é aquele que perdeu o seu eu inferior e existe no verdadeiro o eu superior. Está além do alcance da natureza inferior e é uno com a verdade. Aí o Sheikh, são palavras do Sheikh Maneri, né? Ele diz o seguinte: o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha um lugar na sua mesquita, onde ele fazia suas orações, colocado à parte para suas conversas com os companheiros eleitos que trilhavam a senda, com S maiúsculo, o caminho espiritual. Havia discípulos mais antigos, como Abu Bakr, Omar, Osman, Ali, Salman, e medíocres, e outros, né, que não dignos de nota. Os chefes árabes e seus companheiros ali não eram admitidos. Os chefes árabes e seus companheiros ali não eram admitidos. Os companheiros eleitos eram 70. Quando o profeta desejava mostrar sua consideração especial para com um companheiro particular, ele lhe dava uma peça do seu vestuário. É muito comum, quando é feita a transmissão da baraca, do poder espiritual, que se dê uma peça de roupa, um objeto que o mestre espiritual utiliza ou tocou para o discípulo. O importante nessa observação do Sheikh Maneri é que fica claro que existem níveis de conhecimento espiritual, né? Então, há níveis mais profundos aonde se transmite determinados conhecimentos que não são apenas técnicas, né? Que não são apenas formas de meditação, de repetições de nomes sagrados, mas que também nesse ritual é transmitido um poder espiritual, né? Que esse mestre recebeu de um mestre anterior e assim sucessivamente. Isso acontece em várias tradições, né? No hinduísmo, isso é chamado de parampara, Sirsiya parampara, né? Shishya parampara, né? Então, o sufismo, ele envolve basicamente um conjunto de práticas. Ele tem um aspecto exterior, que é o Islã, tem um aspecto esotérico, que é o Tasawuf, ou sufismo, e ele envolve uma série de práticas. Não é uma coisa meramente teórica. O conhecimento livresco normalmente costuma levar à arrogância intelectual. E a arrogância intelectual não leva à iluminação. Isso é uma coisa clara, né? Não só no sufismo, como em muitas outras tradições. E no sufismo você tem temas centrais, né? E o primeiro desses temas é chamado de kufr, que quer dizer esquecimento. Esse conceito é um conceito que diz que o homem vive num estágio tão baixo de consciência que ele está adormecido. Está profundamente adormecido. Então é preciso que ele seja desperto, preciso que ele seja acordado, preciso que ele seja retirado da Matrix, como se diz nos filmes modernos, né? Mas para sair da Matrix, existem exigências. É preciso desenvolver determinadas qualidades, né?
esse conhecimento, essa tecnologia, ela é passada, esse conhecimento, essa tecnologia, ela é passada dentro de uma silsilah, de uma linhagem de transmissão de conhecimento, dentro de uma escola, aonde acontece uma iniciação, né? Bom, por que eu escolhi falar do Sheikh Abdul Latif Bittar? Eu escolhi falar porque, primeiro, eu tive um contato recente, vamos dizer assim, com a literatura do Sheikh, e porque a poesia dele realmente é muito profunda, ela é muito inspiracional, né? E não à toa ele é comparado com Rumi, né? Talvez o mestre sufi e poeta mais conhecido no Ocidente seja Jalaluddin Rumi, né? Que nasceu no Afeganistão e está enterrado em Konya, na Turquia. Criador da ordem Mevlev, a ordem dos derviches rodopiantes, né? Que usam a dança rodopiante como prática meditativa, de aproximação do sagrado. E os poetas, estamos esperando o irmão Edmar, né? Já que é o nosso poeta de plantão, os poetas, eles têm uma certa similitude com os profetas, né? Os poetas e os profetas, né? Normalmente, os profetas, eles trazem leis, normas, códigos de conduta que, aplicado numa humanidade que está num estágio mais ou menos primário, inicial, vai levar a um crescimento, a um desenvolvimento, né, que pode dar origem a uma civilização. É o caso da civilização islâmica, né? Existe muita incompreensão do que seja Islã, né? E muito do que a gente vê no jornal, quando fala de fundamentalismo, né, está falando de uma forma distorcida da religião, né? O próprio Corão diz que aquele que mata uma pessoa inocente é como se matasse toda a humanidade. E aquele que salva uma pessoa inocente é como se salvasse toda a humanidade, né? Então é preciso estar atento a isso, né? As versões que acontecem em termos de mídia, né? Muitas vezes, infelizmente, nós estamos no mundo da fake news, né? Atualmente, então, a fake news a direita, a esquerda, beirado, centro, meio, zenit, nadir, tem fake news de todos os tipos. Cada um escolhe as que achar conveniente, né? Mas enquanto os profetas, eles trazem leis morais, trazem normas de conduta, né? Sendo que alguns desses profetas, evidentemente, produziram textos que são poéticos, né? O Alcorão é considerado o Alcorão é considerado o primeiro milagre do Islã, porque ele foi produzido por uma pessoa que não sabia escrever. É inacreditável que uma pessoa que não sabia escrever produziu um livro de tal qualidade e magnitude, não é? Jesus, né? Bom, no caso, os poetas, né, eles, devido a um absurdo grau de sensibilidade, eles trazem verdades para verdades inspiradas, elevadoras, trazem para o plano material, eles tentam trazer o espiritual para o material, né? Enquanto, de certa forma, os profetas tentam fazer no material que as leis espirituais sejam cumpridas, né? Então, meio que os profetas, de alguma forma, trabalham, de certa forma, no aspecto material e os poetas num mundo mais transcendente. Por isso tem uma linguagem simbólica, né? Aí nós temos, né, o Paquistão, né, o mapa do Paquistão e da Índia. É de se observar que antes da independência da Índia, toda essa região era de domínio inglês, né? E Índia, Paquistão, Bangladesh, tudo isso, na verdade, era um território só. Não havia uma separação. E aí você tem grifado no mapa, né, próximo de Karachi, que é a área, a região do Sindhi, a região onde se fala a língua Sindhi, língua a qual
na qual o poeta Shah Latif Bhittai escrevia, né, os seus poemas. O Shah Latif Bhittai nasceu em 1689 e faleceu em 1752. Né? Para vocês terem uma ideia, apesar de ele ter uma formação acadêmica muito pequena, ele é mais um que era autodidata, né? Ele falava Sindhi, que é a língua natural dessa província, sânscrito, seraiaki, árabe e persa. E ele era versado, ele conhecia o Alcorão Sagrado, conhecia os hadiths, que são as tradições do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, né? Conhecia o Masnavi, que é a obra principal do Rumi, que é anterior a ele, né? E outros poetas tradicionais daquela terra, né? É uma coisa que chama atenção também no texto, né? Essa foi a tradução que fizemos, né? A espiritualidade na poesia do Shah Abdul Latif Bhittai, né? Da Universidade de Karachi. Uma coisa que chama atenção é que o Shah Latif Bhittai ele tinha uma influência muito grande do Ibn Arabi, sobre o qual fizemos uma conferência e está disponível, né, no YouTube. O Ibn Arabi é considerado o sheik maior, né, o Sheikh Al-Akbar, o maior de todos os sheiks. E o Ibn Arabi defendia uma doutrina chamada Wahdat ul-Wujud. Né? Wahdat ul-Wujud quer dizer a teoria da unicidade absoluta. E isso transparece. Nos escritos, né, do Sheikh Latif Bhittai. O Sheikh Latif Bhittai, do meio de sua vida em diante, ele foi viver numa área que tinha muitas dunas de areia, né? E a palavra para areia é bit. Né? Nós vamos ouvir no final dessa exposição uma música cantada em Sindhi com uma cantora paquistanesa que é em homenagem ao Sheikh Latif Bhittai, onde ela fala bit, né? Porque são as areias, o lugar arenoso onde ele morava, uma referência ao Sheikh Latif Bhittai. Não existem muitas informações biográficas sobre o Sheikh. Né? Nos últimos 20 dias de vida, o Sheikh, ele percebeu, né, quando ele percebeu a proximidade da morte, há 20 dias antes de morrer, ele se recolheu, ficou isolado numa sala, né? E aí, no 21º dia, ele saiu, tomou um banho e se cobriu com um lençol e pediu para os faquires, né? Aí tem um outro detalhe, né? Que faquir quer dizer sufi, né? Hoje em dia as pessoas acham que faquir são aquelas pessoas que deitam em cama de prego, atravessam garfos e coisas na boca, espetam coisas pelo corpo, né? Mas isso é uma deturpação do que seja faquir. Isso, na verdade, não é... Originalmente, faquir quer dizer pobre, quer dizer um sufi, né? Um seguidor do aspecto interno do Islã. Aí o Shah Latif Bhittai se cobriu com um lençol e pediu para os faquires cantarem. Aí, então os faquires começaram a cantar, né? E cantaram durante o dia todo. E quando eles pararam de cantar, eles perceberam que ele tinha partido, né? Aqui o texto diz assim: quando pararam, descobriram que a alma do Shah quer dizer rei, né? Em persa, que o Shah havia voado, o faquir rei, né? O Shah havia voado
para a morada da eterna felicidade. Ele não tinha nenhuma doença ou dor de qualquer tipo. Assim, ele morreu com a idade de 63 anos, né, em 1752. A obra do Shah Latif principal é essa que está na tela, né, Shah Risalo, né, que é um compêndio, né, das poesias do Shah Latif Bhittai. Também chamado de A Mensagem do Amor, né? Aqui nós temos algumas informações sobre as traduções, né? Um alemão em 1866 chamado Ernest Trump, né? Traduziu para o alemão, né? Ele é estudioso, é um missionário estudioso da língua sindi, ele traduziu provavelmente a primeira tradução para uma língua estrangeira. Também foram feitas outras traduções mais tarde, né, por Elsa Casi, né, traduziu para o inglês, depois Sorley, né, um erudito inglês, aprendeu sindi e publicou também pela Universidade de Oxford, né, e também o Sheikh Ayaz, que é um poeta de língua sindi, traduziu para o urdu, que é uma das outras línguas. Bom, é claro que se a gente vai falar sobre a poesia de uma pessoa, seria absolutamente ridículo que a gente não recitasse alguns dos poemas, né? Não teria cabimento. Então, eu fiz uma divisão para cada domo desse de uma mesquita, né? Eu vou recitar, então, um poema, né? Sendo que nesses poemas vai se perceber essa influência do Ibn Arabi, né, nessa teoria, nessa concepção da teoria da unicidade absoluta, que tem muita similitude com o Vedanta hindu, né, que diz que tudo é um, né, que não existe dois, né? Então, o primeiro poema diz assim: mesmo antes da origem do universo, Deus criou-os como uma encarnação da luz. Aqueles que são verdadeiros não têm medo e nem arrependimento. Deus fez fortuna para eles desde o começo dos tempos. Então, você percebe que esses poemas, eles já começam falando de que existe um princípio absoluto que dá origem ao universo, que dá origem à criação, né? Que esse princípio, ele é uno, ele não tem divisão, ele não tem parceiros. E é que dessa unidade é que vai surgir toda multiplicidade. Aí nós temos a capa de um dos livros, né, da senhora Elsa Casi, né, que traduziu algumas das seleções das poesias do Abdul Latif Bhittai para o inglês. Essa é a tumba do Shah Abdul Latif Bhittai no Paquistão, né, em Sindh. A tumba desses mestres espirituais, elas são lugares de devoção, né, são lugares de práticas devocionais, especialmente comemorados na época do aniversário de morte desses mestres. É uma época de grande visitação, de grande romaria, de grande peregrinação, né? E as pessoas se reúnem e cantam e recitam os versos do Shah Latif Bhittai, que, na verdade, os versos que ele compôs, eles são para serem cantados. A coleção abrangente de versos conhecidos como Ganj é preservada no mausoléu, que aparece na tela, do poeta, né, em Bidshah, perto de Hala, em Sindh. O volume total da poesia do Shah Bhittai foi compilado na forma de um livro chamado Shah Risalo, que significa as mensagens, as cartas do mestre. A poesia do Shah Bhittai é originalmente destinada a ser cantada. É composto por 30 surs, ou seja, tons musicais, constituído por 195 capítulos, com um total de 3.038 versos.
A poesia do chá, na poesia do chá, cada capítulo é composto de um modo de ser cantado, chamado sur. Os surs são nomeados de acordo com suas medidas e música, e cantado de acordo com a teoria e prática da música clássica, né, indo-paquistanesa, né, que lembra, no caso, as ragas, né, que você tem música para cada horário do dia e para cada estação do ano, né? Aí o texto continua, cantados em diferentes momentos do dia e da noite e em diferentes ocasiões. A imagem lembra muito uma mandala, né? É o domo de uma mesquita. E o texto, a poesia diz o seguinte: ouça, ó surdo, Allah, ele é único, sem parceiros. Os seus ouvidos não ouviram a consciência espiritual dentro de você? Você derramará lágrimas no dia do julgamento, quando testemunhas irão confrontá-lo. Aqui fala sobre Tawhid, né? Aquilo que é chamado de Tawhid, que é a doutrina da unidade no Islã, né? Não existe um outro Deus a não ser Deus, né? Que é a concepção fundamental do Islã. Só existe uma força no universo. Claro que ela se manifesta de diferentes maneiras, mas é uma só. E ele fala sobre o julgamento, porque o Islã também tem essa concepção do dia do julgamento. Aqui eu me lembrei, né, de um escritor brasileiro chamado João Guimarães Rosa, né, de nossa apreciação, que um personagem fala, que um determinado personagem diz num trecho, no Grande Sertão Veredas: a toda hora eu estou em julgamento, né? Julgamento tem toda hora, né? Pode ter um julgamento, tem um julgamento final na concepção islâmica, mas tem um julgamento a todo momento, né? Mais uma imagem, né, do mausoléu, né? E mais um poema, né? Deus é um só, né? Como é dito, né, o Tawhid, né? La ilaha illallah, não existe Deus a não ser Deus. Suas manifestações estão presentes aos milhares, aos milhões. O espírito comum está presente em cada uma das aparências e são diversas suas manifestações. Ó Senhor, quão longe e quantos atributos seus eu posso descrever? Essa estátua chega a ser uma curiosidade, né? Porque estátua não é uma coisa comum no Islã, né? As mesquitas não têm estátuas, não existem representações humanas ou estátuas dentro das mesquitas ou dos templos, né, muçulmanos. Essa é uma estátua que feita em homenagem ao Shah Latif Bittai, né? E ela foi, vamos dizer assim, entronizada, foi colocada, ela vai ser colocada no centro do lago Kahar, né, próximo ao santuário do Shah Latif, né? Ela tem 6 metros de altura. E aí ele está com um instrumento musical, né? Está com um instrumento musical porque seus poemas são para serem cantados, né? Nesse poema que nós vamos ler agora, ele fala exatamente do primeiro estágio em que se encontra o ser humano comum, né? Que é o estágio de adormecimento. Esse poema fala assim: você pode dormir ou acordar por algum tempo, mas não durma em excesso. Este mundo que você considera como uma morada permanente é apenas uma residência por uma tarde. É como uma frase colocada no portão de entrada, uma frase colocada no portão de entrada da cidade construída por Akbar, né? Que tem uma frase que diz, né? O mundo é uma ponte, passe por ela, mas não construa sua casa, né? Não faça uma morada fixa nela, né? Ninguém constrói uma casa no meio de uma ponte, é um lugar de transição. Também existe uma famosa história
árabe com relação à questão do adormecimento, né? Que uma pessoa, um homem, que simboliza naturalmente a humanidade, estava dormindo debaixo de uma árvore, dormindo, roncando, com a boca aberta. Aí vem uma serpente e entra dentro da boca dele. E ele não percebe, porque ele está adormecido. Então, um cavaleiro, um personagem a cavalo, que vai passando por ali, vê aquela cena e dirige o cavalo para o homem que está dormindo, e do alto do cavalo, com um chicote, ele começa a bater no homem, que acorda apanhando. Que deve ser uma forma meio desagradável de acordar, né? E aí, quando ele acorda, ele não sabe o que está acontecendo, ele começa a se debater, e o cavaleiro à volta dele, dando chicotadas, e ele desesperado, sem saber a quem recorrer, o que fazer, não tem como reagir, e tomando chicotadas, aí ele começa a se sentir tão mal que ele vomita. Aí quando ele vomita, ele vê a serpente. Aí ele entende o que aconteceu. Aí o cavaleiro para. E aí ele vira para o cavaleiro e diz, mas você podia ter me avisado, você podia ter me falado. Aí o cavaleiro evidentemente falou para ele, olha, se eu fosse parar, descer do cavalo, o senhor engoliu uma serpente. Talvez fosse melhor se eu vomitá-la. Vamos à farmácia mais próxima, a uns 200 quilômetros daqui, tomar um remédio para o senhor vomitar. Ele teria morrido. Se a serpente picasse ele internamente, ele morreria, né? Então, existe por trás desses contos tradicionais, e esses contos tradicionais são uma forma utilizada pelos sufis para transmitir o conhecimento, né? Existe todo um simbolismo, né? Um homem que está a cavalo é aquele que dominou o animal em si. O homem que está adormecido é a humanidade, né? Às vezes, os métodos são um pouco drásticos, né? Às vezes os métodos são um pouco drásticos, mas um mestre espiritual sabe o que está fazendo, né? Então, não durma em excesso. O sono foi feito para a recuperação física, mas o sono psicológico, o sono espiritual é um desastre, né? Mais uma foto aí da estátua, né, do Shah Latif. Nesse poema seguinte, né, ele diz assim, embora seja um analfabeto, eu poderia descobrir o amado dentro de mim. Quem é o amado? O amado é Deus, né? Embora seja um analfabeto. A percepção da realidade última, a percepção do divino, ela pode ser obtida por qualquer um. O conhecimento intelectual, a possessão ou não do conhecimento intelectual, não é uma qualidade nem um demérito, né? Como nós falamos antes, né? Jesus, né? Isa bin Mariam, Jesus, filho de Maria, nunca escreveu nada. Não se há certeza que ele sabia escrever, inclusive, né? Se sabia, não deu importância, porque não escreveu. Quem escreveu foram os discípulos. O profeta Muhammad, a paz esteja com ele, também não sabia escrever, né? Ele ditou o conhecimento que recebeu do anjo Gabriel, né? E assim foi escrito o Corão. Nós temos aí a tumba, né? A parte interna da tumba do Shah Abdul Latif. Recitando mais um poema do Sheikh Latif, né? E essa poesia diz assim, os mares, os oceanos e terras balbuciam intensamente, até as árvores e arbustos expressam o mesmo. Todos os proclamadores da verdade merecem a forca. Todos aqueles que proclamam a verdade, com V maiúsculo, merecem a forca.
uma vez que há milhares de Mansurs, quantos você irá enforcar? Vou repetir. Os mares, oceanos e terras balbuciam intensamente. Até as árvores e arbustos expressam o mesmo. Todos os proclamadores da verdade, haq em árabe, né, a verdade, merecem a forca. Uma vez que há milhares de Mansurs, quantos você irá enforcar? Esse poema é uma referência direta a Mansur Halaj, o cardador de lã, né? Que é um mestre espiritual de Bagdá que foi morto porque ele, no auge da sua elevação espiritual, né, de seu enlevo, poeticamente inspirado, ele falava: Ana al-Haq, eu sou a verdade. Aí o que aconteceu? Aconteceu que ele foi preso e foi morto, foi martirizado, morto. Porque os ortodoxos, os fundamentalistas da época, achavam que ele estava dizendo que ele era Deus. Porque Haq quer dizer verdade e é um dos 99 nomes de Deus. Então, quando Al-Halaj dizia Ana al-Haq, eu sou a verdade, os ortodoxos interpretaram, ele está dizendo que ele é Deus. Isso é uma blasfêmia. E a punição é a morte. Então, ele foi martirizado, né? Aqui no poema, né, o Shalatif, né, ele diz, todos os proclamadores da verdade merecem a forca, uma vez que há milhares de Mansurs, quantos você irá enforcar? E aí tem uma história interessante, tem um paralelo interessante com relação à história do Halaj, porque quando os faraós do Egito Antigo diziam que eram Deus, o faraó era uma deidade no Egito Antigo. Ele era adorado como uma deidade. Quando o faraó dizia, eu sou Deus, ele estava identificado com o eu, com o ego pequenininho, com os desejos. Aquilo que na tradição sufi é chamado de nafs. Nafs é eu, é pulsão, é desejo. Então, quando o faraó dizia, eu sou Deus, ele estava glorificando o seu próprio eu, o seu ego. Só que quando Halaj falava Ana al-Haq, ele não estava glorificando o ego, não tinha mais ego ali. Né? Uma das últimas palavras de Halaj, antes de morrer, né, os discípulos pediram para ele, mestre, o senhor vai ser morto, o senhor vai ser martirizado, por favor, diga alguma coisa, né, diga-nos suas últimas palavras. E ele disse a seguinte coisa, o seu eu, se não o dominares, ele te dominará. Então, a importância, as palavras de uma pessoa que está prestes a ser morto em condições terríveis, são de importância, né? E nós devíamos considerá-las, né? E o poema continua, o amado, ele, é lembrado por todos em todos os lugares. O universo inteiro é como Mansur Halaj. O universo inteiro, né, resplandece, manifesta a verdade de que existe somente um poder, uma força por detrás de todas as manifestações. O universo inteiro é como Mansur Halaj. Quantos você vai enforcar? Vai enforcar o universo? O universo é a manifestação de Deus, né? Nós temos visto nos noticiários, em alguns momentos, que grupos fundamentalistas, que são pessoas que interpretam de uma forma deturpada o Islã, elas têm explodido, né? E voltando às manifestações de fundamentalismo, né? Voltando às manifestações de fundamentalismo, nós temos visto que grupos radicais explodem túmulo dos santos. Eles explodem túmulo dos santos, né? Eles são capazes de explodir bombas em espaços sagrados como esse. Acontece que as pessoas que vão nesses locais, elas não estão adorando o ego daqueles santos, não estão adorando o eu daqueles santos, estão adorando ou estão manifestando devoção pelos ensinamentos que eles trouxeram
que encaminham à unidade e não a eles, né? Esta é a diferença. Aí nós temos, né, alguns devotos dentro da tumba, né, do santuário, do Shah Abdul Latif, né? Um outro poema do Shah Latif diz assim: em desespero, basta olhar para Deus, para Allah. A entrada que leva a ele é muito clara, apenas as seduções o velaram. A estrada que leva ao absoluto é muito clara. O que o vela essa estrada, os véus da consciência, são produzidos pelas seduções. E dentro de sedução cabe muita coisa, né? Essas seduções são os nafs. E isso é comparado numa história. Tem muitas histórias árabes que exemplificam esse tipo de coisa, né? Muitas delas com o famoso Mullah Nasruddin, que é um personagem bastante conhecido, engraçado, né? Uma dessas histórias fala de um homem que criava um urso. Ele achou um filhote de urso, se afeiçoou ao filhote de urso e começou a criar esse urso. E o urso, muito bonitinho, é um animal realmente muito bonito, foi crescendo, né? Um pequeno desejo, que você vai acalentando, ele vai crescendo, né? E ele se tornou um animal enorme. E um dia esse homem estava dormindo e tinha muitas moscas voando em cima do rosto dele e ele, né, incomodado com as moscas. E aí tem a cena clássica que aparece nas pinturas Mogul, né? O urso vendo que o seu seu dono, estava assim, sendo incomodado pelas moscas. O urso então pega uma pequenina melancia, mais ou menos assim, e joga em cima da cabeça para matar as moscas, né? Então, o cultuar o urso é cultuar, né, o nafs. As 7 rainhas, né? O Shah Latif Bhittai, ele se inspirou em 7 histórias de 7 rainhas, que são contos tradicionais, folclóricos do Sindh, né? São romances, né, de 7 personagens femininos. E essas histórias, elas são muito... lembram muito Romeu e Julieta. São histórias muito românticas que me levam até a achar que o povo Sindh são os latinos do Paquistão, né? Os mexicanos do Paquistão, né? Eles são muito emotivos, muito emocionais. E essas histórias, então, falam da dificuldade da realização do amor, né? E o Shah Latif utiliza essas histórias como símbolo, né, do amor divino, do amor do divino, assim como na antiguidade europeia, na Idade Média, no início da Idade Média, na Idade Média na Europa, a dama simbolizava no fundo para os cavaleiros a sabedoria, né? A dama que dava investidura, né, simbolizava a sabedoria, né? A Sofia, né, a sabedoria perene, né? Então essas 7 heroínas, cada uma delas com um drama, né, algumas conseguindo concretizar o seu amor, vamos dizer assim, encontrando o seu amado, e outras não, né? Aquelas histórias em que o pai não permite que a filha se case com uma pessoa de outra família ou de outra tribo, porque são inimigos, ou porque, né, tem alguma pendência, né? Repete, de certa forma, essa história arquetípica de Romeu e Julieta. Shah Latif Bhittai, utilizando essas histórias folclóricas, trouxe essas histórias para dentro da sua poesia, né? Poesia essa que faz uma similitude da busca do amado, né? Da mocinha que busca o amado, um paralelo do discípulo
ou daquele que é mestre, mas tentando se aproximar do espiritual, do amado, que é o verdadeiro amado, que é o divino, né? E essas poesias, né, como estamos mostrando aqui, né, são muito profundas, né, são aparentemente simples, mas são muito profundas. E sobre a busca, ele fala o seguinte: ó buscador, rememore todas as ruas, olhe para cada canto da casa, não vá muito longe para buscar seu amado, ele está dentro de você. Na Sura número 50, Surat Kaf, né, do Alcorão Sagrado, diz assim: a verdade está mais perto do homem que a veia jugular. Mas algumas pessoas estão procurando com o ET Bilu, com Astar Sheran, estão preocupadas com o fim dos tempos, né? Mas, datas limites, etc. E esquecem de olhar aonde estão pisando. Esquecem de olhar, né, o nafs, né? Esquece de olhar aquilo que o domina, sobre o que ele não tem controle, né? Ó buscador, a busca leva-o ao longe. Você está procurando por ele novamente? Ninguém jamais adquire conhecimento através do vagar a esmo. Informe sobre o amado. Você vai descobri-lo dentro de si mesmo. E aí tem a famosa história da chave, né, do Mullah Nasruddin, né? Eu já contei várias vezes, não vou entrar em muitos detalhes, mas é a história de que ele procura uma chave que ele perdeu dentro de casa, na rua do lado de fora, com a ajuda de uma outra pessoa. Determinado tipo de chaves você não vai conseguir encontrar com a ajuda de outras pessoas, né? Porque é uma chave interior. É a chave de uma porta interior. Você vai descobrir dentro de você mesmo. Quem você procura ao longe está sempre com você. Latif diz: olhe o amado dentro de você mesmo. Você o reconhecerá internamente. Ele reside em você. Né? O Latif insiste nessa tecla. Né? Tem um poema de um outro mestre sufi do Paquistão chamado Bulleh Shah, que diz assim: se Deus morasse em mesquitas, ele seria encontrado pelos morcegos. Se Deus morasse nos pastos, ele seria encontrado pelas vacas. Se Deus morasse nos banhados, ele seria encontrado pelos sapos e pelos peixes. Né? O que o Bulleh Shah está dizendo? Ele está dizendo que um templo, não que um templo não tenha importância, mas ele tem importância apenas na medida que ele é o local de reunião de pessoas que têm uma determinação e que estão trabalhando sobre si mesmos. O templo não tem importância em si, a pedra é pedra. Né? E o Latif Bitaï diz: fazendo do corpo uma mesquita, o coração uma câmara para contemplação, observe não apenas os 40 dias da meditação convencional, lembre-se do invisível, todas as vezes então, lembre-se do invisível Senhor, todas as vezes, então você saberá por si mesmo que Ele é todo lugar. Aqui nós temos, né, alguns quadros que representam exatamente as 7 rainhas que são utilizadas, né, pelo Shah Latif Bitaï, dos contos folclóricos do Sindhi, né, como heroínas, personagens heróicos de suas poesias. Né. Aqui temos
um cartaz de um filme paquistanês que usa a história, né, do Shah Latif Bhittai, uma das histórias mencionadas por ele, para um filme. E é um museu, existe um museu onde existem manequins representando essas 7 personagens, né? Inaugurado em 96. Está aí o museu. Fica em Matiari, né? No Paquistão. E aí uma das canções, né? Uma das poesias do Shah Latif Bhittai. E a gente tem que lembrar sempre que na verdade, são poemas, são composições para serem cantadas, né? A separação do bem-amado me mata, amigos. À sua porta, muitos como eu curvam seus joelhos. De longe e perto, ouve-se os louvores de sua beleza. Né? A beleza é um dos nomes de Deus, né? A beleza é um dos nomes e manifestação divina. A beleza do meu bem-amado é a própria perfeição. E aí, né, uma caligrafia com a palavra haq, que é a verdade, que é aquilo que é a busca final, vamos dizer assim, de todo e qualquer peregrino espiritual, né? E, devido ao nosso tempo também, esses assuntos não têm fim. Vocês podem imaginar, aqui tem 196 páginas traduzidas, né? Tem 196 páginas traduzidas, e em cada página tem 4 poemas do Shah Latif Bhittai. Não dá, naturalmente, para falar sobre tudo isso em uma hora. Então, para terminar, eu vou colocar a música prometida, né? E a letra, né? A letra da música, né? Que é uma homenagem ao Shah Latif Bhittai. A palavra bit, que a cantora repete, tem a ver com as areias, né? O lugar para onde ele mudou, que tinha muitas dunas de areia, né? E a letra invoca Deus, Allah, né? E diz assim: que felicidade, diz Shah Latif. Existe alguma coisa que seja pequena para você, Deus? Eu não abandonarei o significado da justiça para que você possa derramar suas bênçãos sobre mim. Ó morador das areias, Latif Bhittai, né? Que o banho de luz, nur, luz, né? Leve suas areias, porque você, né? O morador das areias, o Latif Bhittai, porque você transmitiu as minhas orações, as minhas palavras. Você transmitiu aquilo que estava na mente divina, né? De certa forma, né? Passou adiante aquilo que foi revelado. Vou fazer uma celebração relativa aos Sayeds no seu túmulo. O Shah Latif Bhittai era considerado um Sayed, ou seja, ele seria descendente do profeta Muhammad, a paz esteja com ele, né? Vou fazer uma celebração nos céus para você. Ouro será derramado sobre sua cabeça. Né? Essa é a letra da música que nós vamos escutar. Eu só vou pedir para tirar a luz, para a gente poder passar a música, então, e encerrar. जहान था तारे ततों तुझे लुत्फ शाह लतीफ जय लतीफ लतीफ जी लतीफ 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 लुत्फ शाह लतीफ जय का तो वटक में का अदल न मानो छटा
फेरो कज फजल अजू हिट जा बेटाई